Só da gente escutar a frase Jardim do Éden, isso já faz a gente ter saudade de casa. Éden é uma palavra derivada de prazer. E quando você traduz jardim para o grego, é a palavra paraíso. Ou seja, o voo mais alto que a humanidade já alcançou até agora foi lá no começo de tudo. Na verdade, Gênesis 2 pretende comunicar para a gente justamente essa verdade, mesmo que de forma topográfica, digamos assim. Os 4 rios que descem desse jardim, no topo da colina, descem para abençoar toda a terra. O profeta Ezequiel confirma para a gente que esse lugar é tanto o jardim quanto o monte de Deus. Você pode conferir isso lá no capítulo 28, versos 13 e 14. O ponto alto para a humanidade foi o seu começo. Ou seja, quando a gente fala de uma queda, a gente está falando de forma literal. O ser humano, de fato, caiu do ponto mais alto da sua vida. Esse jardim foi plantado pelo próprio Cristo. O Senhor, a imagem visível do Deus invisível. Ele não convoca um jardim pela sua voz, ele o planta. Este é verdadeiramente o jardim do Senhor. No entanto, Deus coloca Adão no comando. Que humildade, que graça. O jardim plantado pelo próprio Deus é confiado às mãos de Adão. Muitas vezes a gente se foca no limite que Deus estabelece, né? O que a gente chama de fruto proibido, e a gente se esquece o que é mais impressionante, né? O próprio jardim tem livre acesso para o ser humano. O jardim do Senhor era o seu próprio santuário especial. Ele deveria convidar o homem apenas ocasionalmente e, assim, apenas nas rigorosas condições mais especiais possíveis. Mas não. O homem não só tem acesso ao jardim de Deus, mas ele pode passear livremente e em autoridade sobre esse jardim. Este não é um Deus que ama estabelecer limites. É um Deus que concede liberdades incríveis. Ele diz, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. É o que está escrito no verso 16 do capítulo 2. O Senhor enche o seu jardim de delícias, com frutos abundantes, toda espécie de árvore de frutos maravilhosos. Tudo era agradável à vista e bom para se comer. Essa é uma bondade extravagante. Qual que era a necessidade no jardim de frutas que fossem bonitas? Nenhuma, elas só precisam ser nutritivas, né? Qual que é a necessidade delas serem saborosas? De novo, nenhuma. No entanto, este é o jeito de Deus fazer as coisas. Nada é necessário, mas tudo é desejável e desejado. Quando a gente chega no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos aprender que Cristo, o próprio Senhor, vem para poder desfrutar do seu jardim com as suas criaturas amadas, numa caminhada ao fim dos dias. Essa é a sua natureza. Formar um espaço e transformá-lo numa casa, num lar, preenchê-lo com beleza e dá-lo de presente aos seus amigos. Ele vive para convidar a humanidade em sua vida de liberdade, plenitude e comunhão. Isso é o que de fato significa paraíso. Como o C.S. Lewis colocou certa vez, é justamente esse o desejo inconsolável de nossos corações. O perfume de uma flor que não encontramos, o eco de uma música que jamais ouvimos, notícias de um país que ainda não visitamos. Isso está lá no livro O Peso da Glória. Isso é o que nós desesperadamente desejamos. E aqui está a razão de podermos acreditar nisso, apesar de sangue, suor e lágrimas que derramamos nas experiências da nossa vida atual. Quando Jesus veio caminhar conosco em comunhão, de forma ainda mais íntima, caminhar conosco como um de nós, ele estava em uma missão para nos atrair de volta ao seu jardim. Foi uma missão que o levou ao sangue, ao suor e lágrimas derramadas lá na cruz. E quando ele morreu, ele estendeu seus braços para nos chamar e carregar os nossos fardos, a nossa culpa e a nossa vergonha por nós. Qualquer coisa que nos mantivesse longe do paraíso, o nosso Senhor tomaria sobre si mesmo. E quando ele morreu, ele disse a um pecador humilhado, morrendo ao seu lado, que em breve o paraíso estaria disponível, junto com a sua própria companhia. O paraíso não pertence aos mitos antigos, pertence a pecadores moribundos, em um mundo moribundo, caso aceitem o convite de graça que hoje é estendido a nós. O Senhor desceu às profundezas desse mundo de pecado para nos dar a chance de podermos voltar às alturas do seu paraíso celestial.